A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 401 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem e para onde todos vão, como vierem e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É um embusteirismo grosseiro de vida provisória e passageira. Por isso é simbolismo puro, porque termina em nada. E esse nada agora passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Esse aqui é o verdadeiro julgamento dessa deformação e transformação racional. E que aí está o fim da morte, o fim dessa deformação e transformação racional. Porque todos passaram a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, mundo racional. Está aí a vida definida e definitiva, por todos saberem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer agora na fase do terceiro milênio. Se existe monstro é porque existe a sua causa. Se existe monstruosidade é porque existe a sua causa, porque não há efeito sem causa. E é por isso que o mundo está passando por essas horas difíceis, por essas horas amargas, em que muitos, de várias idades, apelam para o suicídio, porque já não aguentam mais a viver nesse estado de inconsciência. Assim vive todos desconhecidos de si mesmo. E a porta está aí aberta, a porta racional, para que todos aprendam como voltar para o seu verdadeiro estado natural. A vida é difícil para aqueles que estão vivendo desconhecidos de si mesmo, mas se torna facílima para todos aqueles que já passaram a se conhecer e colocaram o orgulho e a presunção para um lado. Porque esta obra tem o privilégio de desfazer a arrogância e a presunção de todos que vivem desconhecidos de si mesmo, que mantêm a matéria acima de tudo, por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras. E um fanático só enxerga aquilo que está diante de seus olhos. Porque todo fanático é um cego de olhos abertos, que não quer enxergar a razão da vida, por estarem vivendo desconhecido de si mesmo, e se tornando materialistas e vivendo somente para a matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim a vida tem solução, porque hoje passamos a saber o porquê que assim somos, deformados e degenerados, e o porquê que a humanidade assim é, e de onde somos, e de onde viemos, e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Iríamos para onde? Para as classes inferiores, porque já vivem como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Hoje todos com uma boca só. Se não fosse a cultura racional, nós íamos terminar como quadrúpedes pelo progresso da degeneração, que para minguados todos vão, por sermos feitos dos restos uns dos outros pelo sêmen. Íamos terminar no fim desse ciclo de vida, e íamos nos transformar em quadrúpedes. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade,
Se não fosse a cultura racional, ninguém saberia dizer o porquê que era assim como é. A vida seria diferente do que é hoje. Hoje, para triunfar na vida, tem que desmaterializar a energia que está materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio, que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. E o primeiro mundo é que deu causa a essa deformação e transformação racional. E todos admitindo esse embusteirismo grosseiro, como se fosse verdades, um embuste enigmático de vida provisória e passageira. Sendo esse embuste grosseiro, um líbelo contra todos os materialistas, por conservar a matéria como elemento de prestígio, e estão vendo que o progresso material está indo a regresso, porque é um progresso de destruição. Tudo que destrói regride, mas nem assim nunca deram por ela. Hoje é que passaram a se conhecer e dizendo: é verdade, esse embuste é simbólico de vida provisória e passageira. Parecia que tudo era, aparentemente, e verdadeiramente esse embuste terminando em nada, por ser simbólico, simbolismo puro. Mas até que enfim todos passaram a saber o porquê são assim, e como deixarem de ser assim, por saberem como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com corpos de energia de vida eterna. E as ilusões sumindo pela realidade positiva que aí está esclarecida, nesse tabernáculo da verdade das verdades, nessa maior Bíblia do mundo, que é o se conhecer para saber como deixar de assim ser. Hoje o triunfo é racional, porque aí está a imunização racional. Todos imunizados da energia elétrica e magnética pela cultura racional. A cultura racional é o ponto mais alto da vida, onde todos vão conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo como corpos de energia de vida eterna. E aí está a maior sabedoria do mundo, completa, na cultura artificial. Incompleta porque não é a cultura do verdadeiro estado natural de todos. A cultura do verdadeiro estado natural de todos é a cultura racional. A cultura que acaba com a morte e acaba com essa deformação racional, porque todos vão saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo com o seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão tratando de estudar a cultura racional dia e noite e dia, para desenvolver e desmaterializar o seu raciocínio o mais depressa possível, para que ele possa voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos estão tratando de voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria, porque o sofrimento cada vez aumenta mais e os padecimentos. E de forma, todos agora estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, na glândula pineal, para que depois de desmaterializada pela cultura racional, estar pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que a definição da vida está na Bíblia da cultura racional, a verdadeira Bíblia do animal de origem racional. E assim todos vão saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional.
porque ninguém quer ficar mais aqui nessa masmorra, em que todos morriam sem saber o porquê, em que todos padeciam sem saber porquê, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo e desconhecidos de tudo. Hoje passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber o porquê que assim são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e para onde vão, e para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. Hoje a vida é bela e florida, porque todos estão florindo com a imunização racional. Hoje aí está a solução da vida real e natural na cultura da desmaterialização da energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal. E depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Porque ninguém admite mais esse progresso de degeneração e para minguados todos vão. A degeneração chegou a tal ponto que ninguém quer ser feito mais pelo sêmen. E por isso muitos estão procurando até evitar de ter filhos, porque essa vida de monstros não oferece garantias para ninguém. Monstros, sim, porque de muitos o pensamento já secou, e todos cometendo aí as maiores monstruosidades. Esta que é a verdadeira realidade da vida. E por isso o mundo está cheio de loucos. A loucura está dominando em ponto acelerado muitas pessoas. As guerras são consideradas verdadeiras loucuras. A matança de jovens pelo nada, porque tudo e todos terminam em nada. Então não adianta nada essa matança de jovens. E no Líbano, uma infinidade de guerras religiosas, porque cada qual tem a sua religião, os deuses guerreiros, os deuses da matéria. Que já se passou uma infinidade de guerras religiosas em outras eras antigas, que foi no tempo da Santa Inquisição. Pessoas que eram condenadas por ser dito que estavam com o diabo no corpo. E assim o mundo já passou por tantos sofrimentos feitos por essas duas máquinas de lapidação, para a preparação de todos para a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E assim foi a vida desses fariseus. Fariseus são aqueles que pensam que sabem muito e não sabem nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem ver brilhar no mundo a concórdia, a fraternidade, a paz, o amor. Porque esses já passaram a se conhecer, já sabem quem são, já sabem por que assim são, já sabem de onde são, já sabem de onde vieram, e já sabem para onde vão e para onde iriam, se não passassem a se conhecer. E aí está a parte positiva do porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão e para onde iriam, se não passassem a se conhecer. Iriam para as classes inferiores. E aí está o reflorescer das verdades. E por isso brilhantes dias, brilhantes passos, brilhantes horas, alegres dias, alegres passos e alegres horas. Por aí está a parte positiva da vida eterna, que é o corpo de energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. A verdadeira solução da vida eterna, por todos saberem o porquê que todos assim são, o porquê que a matéria assim é e de onde são, e de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. O mundo atravessa horas difíceis, porque desconhecem as mudanças naturais da natureza. Na fase em que todos pensavam e imaginavam, quem governava a natureza era a energia elétrica e magnética. Mas a natureza tem suas mudanças naturais.
Quando a fase de monstros terminou, a natureza destruiu todos os monstros. Terminou a fase de selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. Agora terminou a fase dos civilizados, e a natureza está destruindo os civilizados, porque terminou a sua fase, com essa infinidade de desastres no mundo inteiro, com essa infinidade de doenças no mundo inteiro, com essa infinidade de males naturais da natureza, que são os terremotos, os furacões, os tufões, os maremotos, secas e chuvas de matar e calor de matar e frio de matar. Uma infinidade de males naturais da natureza, tufões, terremotos, uma porção de males naturais da natureza. E assim destruindo uma infinidade de pessoas, porque terminou a fase do pensamento e ninguém deu por ela. Entrou a fase do terceiro milênio, e há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar, porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. São duas máquinas para preparar a humanidade para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Agora, por não observarem as mudanças naturais da natureza, é que está acontecendo essa infinidade de males naturais da natureza, por julgarem que no pensamento, na imaginação tudo estava. E hoje estão vendo, por estarem desconhecidos de si mesmos, aí estão sofrendo as consequências das mudanças de fase naturais da natureza. E ninguém sentiu essa mudança por estarem vivendo artificialmente. Por viver artificialmente, vivem contra a natureza. Por isso, que não sentiram as mudanças naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim dessa deformação e transformação racional, chegou o fim da morte. Porque agora todos sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, por ser habitante do primeiro mundo com seu corpo de energia de vida eterna, um mundo que deu consequência a essa deformação racional. Por isso está aí essa energia materializada na cabeça de todos, no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. E por isso não há segundo sem primeiro, não há efeito sem causa. Tudo existe uma causa, e aí está ela, que é a liquidação e destruição dos pensadores. E essa infinidade de doenças novas que estão destruindo os pensadores, e esses males naturais da natureza que também estão destruindo os pensadores. A natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E por isso houve essa grande seca no sul, que não tinham nem água para beber. Essa grande seca em Santa Catarina, que não tinham nem água para beber. E essa grande seca no Pantanal de Mato Grosso, que não tinham nem água para beber. Morreram muitas árvores e muitos pássaros aquáticos, porque a seca do Pantanal de Mato Grosso foi horrível e terrível. E terremotos no Brasil que nunca existiu, e abalos sísmicos que nunca existiu no Brasil. E essa infinidade de males naturais da natureza que vem destruindo os pensadores, porque a fase do pensamento terminou. E quando uma fase termina, a natureza trata de destruir todos os viventes daquela fase, como está destruindo os pensadores com essa infinidade de desastres no mundo inteiro, com essa infinidade de doenças no mundo inteiro, e com esses males naturais da natureza no mundo inteiro. Tudo porque a fase do pensamento terminou há 51 anos passados, em que o racional superior avisou,
Vamos entrar na Era do Fogo e vamos passar por uma fase de salve-se quem puder. Quem estiver comigo, lendo os livros do universo em desencanto, eu salvarei. Isto há 51 anos passados. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de tudo para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. Porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria, por isso existe uma onda de suicídios em vários países, ou em todos os países existem suicidas. Porque não estão aguentando mais essa deformação e transformação natural da natureza. Porque não sabem o porquê dela. Porque se soubessem, ninguém se suicidaria. Porque sabe que todo suicida se transforma para a classe de animal irracional. Tinha que esperar o ciclo da vida normal e fazer por onde resistir a esses pesadelos da vida. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 402 do Histórico.